ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quer acabar com o saque aniversário do FGTS e fazer uma revisão nas leis trabalhistas. De Brasília, os detalhes com Berenice Leite. O resgate do Fundo de Garantia por tempo de serviço deve sofrer alterações em uma das regras. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que quer acabar com o saque aniversário, instituído desde 2019 pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O benefício permite que o trabalhador retire 50% do valor disponível do fundo, de acordo com o saldo disponível na conta. Segundo a Caixa Econômica Federal, 28,6 milhões de trabalhadores recorreram à modalidade. Ao todo, sacam, em média, 12 bilhões de reais por ano, o que aumentou o poder de compra do brasileiro nos últimos anos e impulsionou a economia com mais dinheiro circulando. Sobre a reforma na Previdência, Luiz Marinho disse que pretende fazer uma revisão nas leis trabalhistas, talvez ainda no primeiro semestre, e que isso será feito em diálogo com o Congresso, o Judiciário, por meio do Ministério Público do Trabalho e os empregadores. Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que nenhum estudo está sendo feito nesse sentido, nem no da revisão da reforma, o que contraria também o que disse o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que já adiantou que deseja discutir a antirreforma da Previdência em referência às regras aprovadas em 2019, no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro. De Brasília, Berenice Leite. Diogo Schelp, as novas determinações do ministro do Trabalho têm empregado torcendo o nariz? Com certeza, principalmente empregadores, não é, Adriana? Porque, de fato, o ministro do Trabalho, ele tem sinalizado que há de fato, uma intenção do governo Lula de rever algumas das mudanças da reforma trabalhista. E ainda não está claro o que se pretende fazer nesse sentido. Havia uma preocupação porque Lula, no ano passado, o PT havia falado em revogar, em reformular praticamente toda a reforma trabalhista, todos os avanços trabalhistas que ocorreram na lei trabalhista e depois voltou-se atrás, disse que não era bem assim, que na verdade eram apenas mudanças pontuais. É preciso saber agora quais mudanças pontuais são essas e se o Congresso vai estar de acordo em fazer essas mudanças, porque de fato a flexibilização nas leis trabalhistas permitiram aos empregadores, inclusive, uma facilidade maior para empregar, para contratar gente e também aliviaram, principalmente, a Justiça do Trabalho, que estava soterrada em ações trabalhistas. Bom, Zé Maria, se esses pontos da reforma trabalhista forem revistos, seria um retrocesso? E como é que fica essa questão do FGTS? Pois olha, Tiago, o Carlos Lupe é presidente do PDT e um seguidor daquela ideia do Brizola, né? E o partido, ele tem como muito caros os dogmas do próprio partido. O PDT defende ali uma legislação trabalhista muito mais pró-trabalhador do que exatamente pró-realidades, pró-mercado, né? Pró-existência, porque se você exagera nos direitos ao trabalhador, você sufoca as empresas porque elas estão presas numa malha internacional, né? Hoje os preços são internacionais, a competição não é só interna. Então eu conversei com ele sobre esse assunto no dia da posse do presidente Lula e ele fez essa defesa. Mas ele foi além, ele quer, por exemplo, discutir. Ele disse que vai formar uma comissão para discutir a volta do imposto sindical. E ele fala, não há como o sindicato funcionar sem o imposto sindical, sem a contribuição sindical. E esta não é uma atribuição do ministério dele, mas do Ministério do Trabalho. Ele deixa muito claro que esta é uma competência do Luiz Marinho, ministro do Trabalho, mas que ele defende. Então, veja bem, o Lupe é um presidente partidário, experiente político, que não é a primeira vez que é ministro. Então, ele se acha no direito de fazer essas defesas. E este é um ponto aí de divergência pública que o presidente Lula terá que acertar ali na reunião de amanhã. O governo está ainda meio desconexo. Essa defesa não faz o menor sentido. Primeiro, porque o próprio governo não faz essa defesa. Segundo, que ninguém aprova uma
uma desreforma desta no Congresso Nacional. Não há a menor chance, mas mostra, sim, a ideia confusa de um governo.